palavra de Deus diz que Jesus, ele trabalha, o tempo inteiro pelas nossas causas. E nós estamos aqui nessa terra para anunciar e proclamar o nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos a mensagem do Senhor. Irmãos, parece assim uma repetição, mas não adianta. Todas as vezes é a primeira vez. Todas as vezes que eu estou aqui para fazer menção da palavra do Senhor é a primeira vez. Porque todas as vezes eu declaro ao Senhor que eu sou totalmente dependente do Espírito Santo na minha vida. E eu, irmãos, quando o pastor Abel me chamou para trazer a mensagem nessa noite, eu falei assim, eu sempre falo, Senhor, eu vou falar sobre o quê? E eu passei 2 dias perguntando, vou falar sobre o quê? E numa manhã eu acordei, o Espírito Santo soprou no meu ouvido, fale sobre mim. Irmãos, isso foi de manhã. O Espírito Santo falou, fale para a minha igreja sobre mim. Fale para a minha igreja o que eu sou. Fale para a minha igreja o que eu fiz por ela. E ali eu levantei, irmãos, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração a palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Isaías. Irmãos, o Espírito falava com um poder tão grande no meu ouvido, que, irmãos, eu ficava constrangida. Muitas das vezes estamos vindo todos os dias à casa do Senhor, mas nós estamos nos esquecendo do que o Senhor fez por cada um de nós. Estamos embaraçados com coisas desse mundo, mas há uma terra e há um reino que o Senhor preparou para aqueles que vencerem. E no livro de Isaías, no capítulo 53, o Espírito Santo ministrou no meu coração o versículo do 4 ao 6, que diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aleluia. Amados, o castigo estava sobre ele, a nossa culpa estava sobre ele. E quando eu comecei a ler, eu aprendi que o profeta Isaías, ele era o mensageiro de Deus para o povo de Judá. Ele teve a função de anunciar conversão e salvação, alertar contra a infidelidade e o pecado, profetizar a verdade, profetizar a vinda do Messias. Essa era a missão de Isaías. E essa é a nossa missão. Não é só de Isaías, irmãos, é a nossa missão. Falar sobre o pecado que nos separa de Deus. Falar que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. Essa é a minha, é a tua missão, irmãos.
E no capítulo 53 aí do livro de Isaías, ele fala, irmãos, com detalhes. Eu não consegui assistir aquele filme, confesso, irmãos, não consegui. Um filme não sei se eu vou falar o nome certo, Mel Gibson. Eu não consegui assistir aquele filme. Porque aquele filme mostrava a realidade. Mostrava as feridas. Mostrava as dores. E aqui em Isaías dá toda essa riqueza de detalhe, o que o Messias, o que Jesus, quando ele viesse, o que ele ia sofrer por mim e por você. Nos esquecemos disso, irmãos. Porque quando a gente lembra do sacrifício de Jesus lá na cruz, que ele foi cuspido, que ele apanhou, que ele ficou nu, que ele ficou ferido. Se a gente lembrar todo dia, nós vamos nos arrepender todo dia. Nós vamos nos render ao Senhor todos os dias. Não haverá problemas, não haverá luta, porque quando nós olhamos para Jesus, nosso problema é nada. Avalie, irmãos, nosso problema não é nada quando olhamos para Jesus. E aqui no capítulo 53 de Isaías, quando ele diz assim, o sofrimento, quando ele fala do sofrimento, irmãos, veja bem, ser cuspido, ter feridas, né? Existem pessoas que têm feridas, úlceras, né? Mas aquelas feridas que Jesus teve no corpo foi causada, não nasceu dele, foi causada, foi pancada. E aqui no capítulo 53 faz um convite para nós, quando nós lemos essa passagem. Ele nos convida a ter fé, irmãos. Nos convida a nos render, porque quando nós começamos a ler, e a gente lê assim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído. O que é ser moído, irmãos? É como a jaconesa fala, é ser bem esbagaçado, né? Assim, moído. É tirar tudo. É cortar tudo. Ninguém quer comprar uma carne moída no mercado e vir com pedaços grandes. Ela tem que vir em pedaços pequenos. E às vezes a gente ainda fala assim, mói pela segunda vez. Eu quero te lembrar, meu amado, que foi isso que Jesus passou por mim e por você. Então esse capítulo de Isaías nos convida a olhar para Cristo. Olhar para Cristo. Conhecer a Cristo. Porque quanto mais nós olhamos para Jesus, mais percebemos como estamos distantes dele. Quanto mais olhamos para Jesus, mais descobrimos que não fazemos nada. E que não valemos nada. Aqui no verso 5 do 53, diz assim, ele foi moído, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quais são? Algumas pessoas, né, falam assim, mas eu não fiz nada, não faço nada de errado, né? Eu estou bem aqui, eu não matei, não roubei, não furtei. Mas aqui no capítulo 53:5 diz, ele foi moído pelas nossas transgressões. Quais são as nossas transgressões? Hoje pela manhã eu falei na classe dos adolescentes, e eles falaram assim, mas a criança tem pecado? E eu falei para eles, já nascemos no pecado. Já nascemos transgredindo. E elas falaram assim, mas a criancinha de 1 ano não tem pecado. Elas, né? E eu falei assim, não, elas não fazem nada de errado, não, uma criança de 1 ano.
de 1 ano e 5 meses, não faz? Elas não, tia. Eu falei, engraçado. A minha neta, quando ela é aborrecida com alguma coisa, ela fica em pé, coloca o dedo na cara da mãe dela. Ela tem 1 ano e 5 meses. Coloca o dedinho assim, não sabe falar, irmãos. Mas ela fala com uma autoridade. Quem ensinou? Aí eu perguntei para eles. Nós já nascemos com isso dentro da gente, com o pecado. E a palavra de Deus nos revela isso. Lá em Romanos, coloca aí por favor, meu amado. Romanos no capítulo 3, versículo 23. Que diz assim, é um versículo bem conhecido. Todos pecaram e destituídos estão do reino de... Achou, irmão? Para quê? Romanos 3, 23. O que está escrito aí, igreja? Vocês. Irmãos, estamos fora. Estamos fora. Nasceu. Já nascemos fora. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Essa é a verdade, irmãos. Todos nós erramos diante do Senhor. Todos. Pequeno, jovem, homem, mulher, gordo, magro, preto e branco. Todos. Todos. E aqui, ainda nesse mesmo verso 5 do capítulo 53 de Isaías, nós vamos ficar assim, Isaías e Romanos, tá? Ainda nesse versículo 5, no versículo 5 do capítulo 33, olha como é que foi o tamanho do castigo, que seria, já estava predizendo, o castigo de Jesus aí em Isaías. Olha aí, o castigo que... No verso 5, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz o quê? O castigo que nos traz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo, qual foi o castigo? Um castigo de cruz. Um castigo de cruz, e lá naquela cruz estava o meu e o seu pecado. Por isso que estava tão pesado. Tão pesado. As nossas iniquidades estavam ali, porque está escrito assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A cruz estava sobre ele. Mas por que ele fez isso? Para que hoje eu e você pudéssemos ter a oportunidade de ter a paz que só vem dele. Não adianta, irmãos. A paz só vem de Jesus. Você pode procurar, você pode ter tudo. Alguém diz assim: se eu for milionário, eu vou estar bem, eu vou estar feliz. Por que milionário se mata? Se eu tiver um iate, eu vou estar feliz. Por que muita gente tem iate e se joga do iate? Por quê, irmãos? Porque há vazios na nossa vida que só o Senhor pode preencher. Há vazios que só o Senhor pode preencher. Há mudanças que só o Espírito Santo pode fazer. Não é eu, não é você, não são as circunstâncias, não é o dinheiro, não é o trabalho. Quando eu pedi aposentadoria em 2019, o Espírito Santo falou assim: olha, é só até aqui que você vai. Eu virei para o Senhor e falei: Senhor, meu salário vai cair menos da metade do que eu ganho. E o Espírito Santo falou para mim assim: você não depende do teu salário. Você depende de mim. E é verdade, irmãos. O Senhor não me deixa faltar nada.
entendi, irmãos, que eu falo com a minha filha assim: pelo amor de Deus, minha filha, se você alguma vez souber que eu estou dentro de uma loja comprando alguma roupa, me interna no manicômio. Porque, irmãos, não falta nada. A minha dependência, a sua dependência tem que estar no Senhor. Porque aqui ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A cruz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras e pelas suas feridas, nós somos sarados. Ele teve que ser moído. Ele teve que ser ferido para nos sarar, irmãos. Nos sarar. E nós temos nos esquecido disso, irmãos. Nós temos nos esquecido. Eu tenho me esquecido. Todas as vezes que eu fico pensando que o Senhor vai fazer, não vai. Ah, meu Deus, acho que não vai acontecer. Olha só. Quantas vezes pensamos assim? Quantas vezes deixamos de fazer o que é certo? Quantas vezes deixamos de adorar, irmãos? Quantas vezes ficamos apáticos? Quantas vezes ficamos apáticos? Eu ensino a minha neta: adore com todo o teu corpo ao Senhor. Levante as mãos mesmo, levante, glorifique. Irmãos, eu não estou nem aí se alguém acha que eu grito demais, que eu glorifico demais. Eu tenho motivos para glorificar o nome do Senhor. Eu tenho, irmãos, eu tenho motivos para dizer que Deus é bom. Eu tenho motivos para dizer que o Senhor é santo. Eu tenho motivo para agradecer. Sabe por quê, irmãos? Porque eu agradeço ao Senhor, porque assim, eu creio que vou entrar nos céus e vou ver o meu Senhor. Isso não é para qualquer um, irmãos. Entendamos isso. Ele levou sobre ele todas as nossas transgressões. E nós continuamos transgredindo. Nós continuamos transgredindo. Nós continuamos deixando para lá. Nós continuamos dizendo: espera, Deus. Nós continuamos falando: o Senhor vai demorar. Quantos cristãos eu vejo isso? Fala isso para mim. Cristãos, tá, vem para cá. Não estou falando aqui não, tá, irmão? Estou falando cristãos de modo geral. Que chega: não, mas Jesus não vai voltar agora não, porque eu preciso ver meu neto. O filho nem é casado. Eu estou querendo ver o filho. Meu neto, estou querendo ver não sei o quê. E o céu? Irmãos, quando Jesus vier a buscar a igreja, todas as promessas são cumpridas, irmãos. Estamos nos esquecendo disso. O castigo que nos traz a paz. Olha, quando eu li isso, irmão, no capítulo 52, coloca por favor aí para mim. Olha o castigo, irmãos. Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quando eu li, fiquei lendo isso, eu falei: Jesus, quanto sofrimento, Jesus, pela minha alma. Quanto sofrimento pela tua alma. No capítulo 52, o versículo 14. Pode colocar, por favor? Isaías 52, do versículo 14, só a parte A. Olha como ficou Jesus, o rosto de Jesus. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada. É outra versão que está ali. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado. Imagina aí, irmãos, um rosto desfigurado. Esse foi o castigo que estava sobre Jesus, por mim e por você. O rosto dele estava desfigurado. Mas não era desfigurado porque ele levou um tombo. Desfigurado de tanto apanhar na cara.
Quantas vezes você ficou com o rosto desfigurado porque apanhou tanto na cara? Apanhou tanto no rosto? Quando? Quando, irmãos? E lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, o Senhor Jesus ia passar por tudo isso para um único objetivo. Isaías predisse, profetizou isso lá em Isaías, capítulo 53, tudo que Jesus ia passar. E lá em Romanos, Paulo fala muito bem sobre isso no versículo 1, que diz assim, Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós fomos justificados pela fé, temos paz com Deus. Amados, é só depois que somos justificados por Cristo é que vamos ter paz com Deus. Enquanto isso não acontece, enquanto essa aliança de sangue com Cristo não acontece, nós não temos comunhão com Deus. Porque lá já disse, todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Então até Jesus vir fazer esse sacrifício pela mim e pela tua vida, nós não tínhamos essa paz, essa comunhão, esse relacionamento com Deus. E aí ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, porque nosso Senhor, continua por favor. Vou abrir aqui. Sendo, pois, justificados, temos, não, é um mesmo, perdão. É um mesmo, perdão, querido. Romanos 5:1. Aleluia. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a paz só acontece depois que somos justificados por Cristo. E aí, quando eu fui ver como nós somos, por que nós somos justificados por Cristo, e aí eu aprendi, irmãos, que justificados no hebraico e no grego significa declarar justo ou tornar reto. O Senhor nos justificou, Ele, Cristo, nos justificou para nos tornar reto, certo, diante do Pai. E é só por Ele, não há outro caminho. Não adianta sermos bonzinhos, não adianta a gente achar que é o cara, não adianta. É só pelo sangue de Jesus. Somos justificados somente pelo sangue de Jesus, porque Ele, o sangue, é que nos justifica. Por isso Ele passou tudo aquilo, irmãos, lá onde Isaías relata no capítulo 53. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E lá em Efésios, capítulo 1, lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 13. Irmãos, quando nós estamos afastados de Cristo, eu pensei muito nisso essa semana. Nós estamos mortos. Já viu as pessoas que... Eu não estou falando de pessoas lá fora, não, irmãos. Eu estou falando, começa por mim, por nós. Às vezes nós pecamos com tanta facilidade e não sentimos nenhum tipo de remorso. Temos que tomar cuidado para ver se a gente não está morrendo. Porque morto não sente dor. Morto não tem sentimento.
Morto não tem saudade. Morto não se arrepende. E morto já não pode mais ser justificado. Mas nós conseguimos ter vida e ter vida em Jesus. E lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, olha só o que diz. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Estamos ouvindo a palavra. Estamos tendo conhecimento do sofrimento de Cristo. Sabemos do sofrimento de Cristo. Sabemos que Ele ressuscitou. Agora, cabe a nós, por fé, nos arrependermos. E nos arrepender todos os dias, irmãos. Porque só com o arrependimento pela fé, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo não habita em templo dividido. O Espírito Santo não habita em corpo 50% pecado e 50% Ele. Não, irmãos. O Senhor não tem comunhão com o pecado. O Senhor não tem comunhão com o erro. O Senhor não tem comunhão com o relativismo. O Senhor não tem comunhão com o talvez. O Senhor não tem comunhão com a mentira. O Senhor não tem comunhão com a idolatria. Não tem. Nós temos que clamar o Espírito Santo de Deus para que Ele habite em nós na sua totalidade. Totalidade, irmão, sem divisão, totalidade. E aqui ele diz, em quem também vós estáis. Estamos. Não é para responder para mim, não. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Quem está aqui, irmãos, essa noite, em algum momento ouviu a palavra da verdade e por isso está aqui. Se eu perguntar se vocês acreditam na Bíblia, todo mundo acredita em Jesus, todo mundo. Você sabe, acredita que Jesus vai voltar? Todo mundo. Aí eu pergunto, aí você tem que se perguntar, como está a minha vida diante do altar, diante de Deus? Se Ele voltar hoje, o que é que eu tenho para oferecer ao Senhor? Se Ele voltar hoje, como está a minha comunhão com Ele? E aqui no final do 13 ele diz assim, e tendo nele também crido, cremos, foste selado com o Espírito Santo da promessa, carimbado. Se você creu, se você cumpre, se você ama, o Espírito Santo está operando na tua vida e na minha vida. Fora disso, irmão, eu falo às vezes até com a Simone, fora disso é falácia. Fora disso é falácia. É só da boca. Aí a gente pode ter a surpresa de ouvir Jesus naquele dia. Senhor, eu estava na tua casa, eu orei, e Ele fala assim, eu nem te conheço, nem sei quem você é. E essa semana eu aprendi uma coisa, aprendi uma frase interessante, que o Senhor trabalha com desconhecidos. Eu fiquei pensando nessa frase. O Senhor trabalha com desconhecidos. O Senhor usa desconhecidos. E às vezes o desconhecido de Deus está dentro da casa de Deus. Porque Ele fala assim, apartai-vos que eu não vos conheço. Mas o que eles faziam? Expulsavam o demônio, visitavam, e Deus falou assim, eu não vos. Sabe por quê, irmão? Como o pastor Abel orou aqui, a obra de Deus, ela não pode parar. Cabe a mim e a você, se nós queremos ter comunhão com Cristo. Se Ele tiver que te usar, Ele vai te usar. Mas naquele dia, Ele pode, mas eu naquele dia que eu fui ali, e eu nem te conheço. Você fez, mas fez no meu nome, eu não te conheço não.
Foi eu que fiz. Olha o perigo, irmãos. Olha o perigo. O Espírito de Deus, ele faz morada em nós. Quando ele faz a morada em nós, ele passa a ser o nosso condutor. É ele que tem conduzido a minha e a tua vida. Nós nos enganamos quando pensamos que o sacrifício de Deus, agimos e pensamos como se o sacrifício de Deus fosse em vão. Não, irmãos, eu não acho que o sacrifício foi em vão, não. É em vão quando nós não praticamos a verdade. Foi em vão. Quando eu não creio que Deus vai fazer do jeito dele, quando eu não creio, quando eu quero do meu jeito, da minha forma, porque a minha forma é certa, eu estou invalidando o sacrifício de Jesus. E aqui, irmãos, para terminar, para valer a pena na minha e na tua vida o sacrifício de Jesus, tem que haver entrega. Que nessa noite, amados, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê que Ele levou sobre si todas as nossas dores, se você crê que Ele vai voltar, se você crê que Ele é o teu Senhor, ande na presença dEle. E, irmãos, andar na presença de Jesus não depende mais dEle, depende de você e de mim. O que Ele teve que fazer, Ele já fez. Ele não vai voltar para subir na cruz, para apanhar, não, irmãos. Ele já fez. Às vezes a gente canta um louvor assim: eu entrego tudo, eu deixo tudo. Deixa nada, irmão. Teve um dia desse que eu estava ouvindo esse louvor lá em casa, eu falei assim, eu deixo tudo, que tudo? Olha para você e vê o que tu deixou. Olha para mim, para você, o que tu deixou? Deixou tudo o quê? Ah, eu perdi tudo por Jesus. Perdeu o quê? O quê? Amados, eu amo a minha casa, o meu lar. Eu amo. Mas, queridos, minhas filhas não gostam que eu fale isso. Se o Senhor me levar, eu tenho uma casa muito melhor. E eu falo assim para elas: quem quiser pode ficar. Porque, irmãos, ver esse Jesus face a face, creiam, amados, é o maior prêmio. O maior prêmio não é o dinheiro, não é conta no banco, não é roupa, não é carro. O maior prêmio que nós devemos lutar para receber é estar face a face com o Senhor. Paremos, irmão, para pensar nesse sacrifício. E eu falaria que esse tema dessa mensagem de hoje é o amor. O amor, porque Deus, Ele é amor. Ele amou, enviando quem? O seu Filho. Isso é a maior prova de amor. E Ele enviou o seu Filho, Jesus, não foi para viver na bonança, carros, e, né? Lá não tinha carro naquela época, era carroça, sei lá. Né? Não, Ele enviou Jesus para ser moído por nossa causa, pela minha causa, pela sua causa. E eu vou terminar aqui, e vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu quero convidá-los, amados, a examinar-se. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se examina. Se examine, irmãos. Eu estou falando, vamos nos examinar, porque eu também. Vamos nos examinar, olhar dentro, como está a nossa vida diante de Deus. Porque uma coisa é certa, irmãos, que lá em 2 Coríntios,
diz assim, versículo 17. Assim, que se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, tá? Vamos examinar. Se nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez. Se. Para isso precisamos nos examinar. Estamos sendo nova criatura? Tem um louvor que a gente canta assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Aí o coração do mestre diz assim, se mandarem caminhar 1 milha, caminha 2. Não. Ame o teu inimigo. Não. Mas a gente continua cantando. Dá-me um coração. A gente canta até com muita emoção assim. Dá-me um coração igual ao teu. Aí canta assim: coração disposto a obedecer. Está disposto a obedecer? Está disposto a orar pelo teu inimigo? Está disposto a interceder por aqueles que te maldizem? Irmãos, se alguém está em Cristo, examine-se. Pai, eu estou em Cristo, porque eu oro assim: ai Senhor, eu quero estar em Ti, Jesus. Eu quero estar em Ti. Porque se nós estivermos em Cristo, nós vamos viver em novidade de vida. Todas as coisas, acredite, amados, todas as coisas que você errou, se você se arrepender, a condição é se arrepender. A condição é se arrepender. Você vai estar em Cristo. O Espírito Santo vai habitar em você. E eis que você viverá coisas novas em Cristo Jesus. Não são coisas novas, irmãos, muitas das vezes, de ter muitas riquezas, não. É viver a experiência de ter a paz que excede todo o entendimento. É essa paz que Jesus prometeu para nós. Mas quando Ele prometeu essa paz, lá atrás, o profeta Isaías disse que ele ia ser moído. E ele obedeceu e veio ser moído por mim e por você. Que nós possamos nessa noite trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nos arrepender a cada manhã. E aprendermos a ser dependente dEle. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.